Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Café com Política, a sua dose diária de análise e informação. Hoje, sextou, viu, Raul? Nosso editor-chefe aqui do Política Livre, são 17h33 do dia 8 de novembro. Raul, muito bem-vindo a hoje, nosso programa Café com Política. Prazer grande estar aqui com você, Flávio. Eu acho que tanto sextou que a gente terminou falando aí do programa conversar. Mas tá tudo de boa. Vamos adiante, vamos pra frente. Denis, tudo bom, Denis? Como é que vai? Cortou aí esse início, hein? Mas, Raul, teve Faz uma parte, faz parte. resposta à entrevista aí de Bruno Reis, prefeito reeleito de Salvador, sobre 2026. Ele comentou, na verdade, uma entrevista que João Roma, presidente do estadual do PL, deu a Mário Kertz há mais ou menos 10 dias, 15 dias, afirmando que Bruno seria um bom quadro, né, para 2026, para concorrer ao governo do estado, aí em disputa com Jerônimo Rodrigues. Mas Bruno, ao que parece, não está muito assim afim, né, dessa posição e também de largar a prefeitura aí por 2 anos para poder ser esse postulante ao Palácio de Undina, Raul. Você concorda com o Bruno Reis nesse sentido? Flávio, ele tem dito realmente isso. Eu acho que ele tem preferência por concluir o mandato. Inclusive, foi o segundo mandato, né? Para o qual ele foi eleito com esse percentual tão elevado de votos. Acho que faz sentido essa posição dele, porque as pessoas votaram nele para ser prefeito por 4 anos, para renovar esse mandato por 4 anos, mas acho que há um problema nesse grupo aí que eu espero que a gente consiga, inclusive, esclarecer aqui um pouco com o ex-prefeito ACM Neto na segunda-feira, já que ele vai estar aqui com a gente a partir das 18h30, né? Isso, confirmadíssimo, minuto 30. Confirmado, né? Então, o que que acontece? É, há uma tendência para a possibilidade de ACM Neto não ser candidato a governador se o Bolsonaro for candidato a presidente, né? Nesse caso, e o Bruno já está se manifestando aí no sentido de que também não vai ser candidato porque tem um mandato de 4 anos a cumprir. Se isso realmente acontecer, vai haver um vácuo aí por uma candidatura. Acho muito difícil que as oposições não tenham uma candidatura para, pelo menos, debater o que foi o primeiro governo Jerônimo. Jerônimo vai estar concorrendo, o governador Jerônimo Rodrigues vai estar concorrendo ao segundo mandato. E, naturalmente, vai ter alguém aí disposto, deveria ter alguém disposto a confrontá-lo, né? Porque também a gente não sabe em que situação vai estar Lula, né? Se Sim. ele vai ser candidato à reeleição, se ele vai apoiar um outro nome, se vai ser Haddad, se vai ser Boulos, se vai ser Gleisi Hoffmann, se vai ser Dilma, ninguém sabe direito quem é que Lula vai apoiar. E se ele vai ser candidato. Então, o cenário Sim. todo por se formar. Agora, efetivamente, acho que o grupo de ACM Neto e Bruno Reis tem que começar a discutir uma alternativa para o governo do Estado em 2026. Acho que depois dessa experiência de Neto em 2020, em 2022, ele deve estar mais cauteloso em relação a assumir uma candidatura, porque ficou muito claro que o fato dele não ter tido um candidato a presidente delegue a Roma esse papel, certo de que Roma, inclusive, não vai crescer nada além do que já tem, não vai acumular capital político nenhum para os ameaçar mais adiante, entendeu? Eu acho, Raul, que a possibilidade de Roma vir, caso o Bolsonaro consiga reverter a sua punição eleitoral no STF, enfim, é muito grande. Porque eu não vejo, particularmente, eu não vejo a Semineto vindo governador caso Bolsonaro seja o candidato a presidente em uma disputa com Lula. Sim, Né? Aí é a opinião minha pessoal, eu acho que ele entende, depois de 2022, que precisa ter também um braço federal. A gente vai até perguntar a ele aqui se foi uma estratégia que ele repetiria, né, a de 2022 em 2026. Mas além disso, Raul, eu acho que vamos supor que Bolsonaro seja o candidato e Neto aceite também o desafio de sair naquela política, né, de eu governo com quem estiver no poder. Talvez, se acontecer uma derrota de Neto em 2026, o nome dele tenha certo impacto nesse sentido, e eu acho que isso que ele teme também um pouco, né? Perdeu em 2022, se perder em 2026, talvez o nome dele fique um pouco, não sei, desgastado nesse sentido para poder continuar nesse pleito buscando o governo do estado. Então, eu acho que ele pode até repetir o que fez em 2018, né? Quando abriu mão de ser candidato, sim. apostou em José Ronaldo. Neste caso, eu também acho muito pouco provável que seja Bruno Reis o candidato ao governo do estado. Eu, sendo Bruno Reis, estando na pele dele, não seria candidato, porque abriria a mão da prefeitura 2 anos. E também é um cenário muito arriscado, né? E sabendo que a gente
possivelmente vai ter uma disputa PT e oposição, governo Lula lá na federação, no Palácio também, vindo para uma reeleição possivelmente, então seria muito complicado para Bruno abrir mão da prefeitura, e aí eu acho que Roma é um nome que não tem mandato hoje, está livre, não perderia muita coisa caso fosse para esse pleito, é identificado com o bolsonarismo, é identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Roma tem um problema, Flávio, que é o seguinte, é a forma como ele deixou o grupo de ACM Neto, né? Sim, Ele saiu como um traidor, né? Então é difícil, digamos que, reatar essas contas aí, porque ele ficou numa situação bastante. Ele realmente se projetou, se tornou ministro, travou essa aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, no campo político baiano, sim. em que ele atuava, a situação dele ficou delicada. A gente pode até imaginar que Bruno Reis, por exemplo, não tem nenhum problema em relação a ele, porque a traição não foi contra Bruno. Mas no caso de Neto, é muito sério, porque Roma, todo mundo sabe que chegou aqui na Bahia, enfim, Ele é pernambucano, né? exatamente, é de Pernambuco, foi assessor de Neto na Câmara dos Deputados, depois foi trazido por Neto para a prefeitura, para um cargo importante na prefeitura, e ele fez a trajetória política dele a partir daí. Então ele deve absolutamente tudo a Neto. A maneira como ele deixou o grupo de Neto, né, o rompimento que ele teve com Neto, pela forma como ele assumiu o Ministério da Cidadania, Neto não queria, sobretudo naquele momento, Neto não queria nenhum tipo de vinculação entre a sua imagem e a de Bolsonaro. E foi o que Roma fez. Porque muita gente, inclusive, no início duvidava que Roma tivesse rompido com a Semineto. As pessoas achavam que aquilo era um jogo combinado, que os dois tinham combinado Sim. aquele jogo para que ele pudesse assumir o ministério e isso não afetar Neto. Mas na prática, especialmente naquele momento, foi muito ruim. Neto não queria esse tipo de relação, já pretendia ser candidato a governador, não queria essa associação ao nome de Bolsonaro, o que eu acho que foi uma decisão acertada, inclusive que não teria levado ele a lugar nenhum e hoje ele estaria com um desgaste e uma imagem muito prejudicada dada a ligação com Bolsonaro. Agora, o Roma deve tudo a ele, pô. E a maneira como o Roma saiu realmente, chutando o pé da porta, né, de uma forma que todo mundo sabe como aconteceu, torna, digamos que a relação entre eles muito difícil. O que eu imagino é que se Roma tiver que ser candidato, ele vai ser candidato numa articulação promovida por Bruno Reis, que acho que não tem essa, não ficou, não ficou com essa mágoa, digamos assim. Não sei se Neto tem mágoa, mas trauma de um rompimento dessa forma. Os dois eram muito próximos. Eu acho que você não esquece, você deve se lembrar do debate, inclusive, um dos debates que ocorreram durante a campanha ao governo, em 2022, no qual o Roma chegou a dizer que carregava água no cesto para Neto e que ele nunca reconheceu isso, enfim. Então a relação entre os dois não é uma relação que eu imagino positiva. Alguém teria que promover essa candidatura de Roma dentro do grupo e dizer que ele seria o nome. Acho que do ponto de vista político, eleitoral, ele não vai representar nenhum tipo de ameaça, nem para Bruno, nem para Neto, porque o teto dele está dado, mesmo que Bolsonaro consiga reverter inelegibilidade, no que eu não acredito, e venha com força, ele não vai conseguir projetar Roma para além do que Roma mostrou ser capaz de construir aqui na Bahia quando concorreu ao governo do estado, ainda que ele saia como candidato do grupo, porque naquele momento o candidato forte era a ACM Neto. Você pode até imaginar que ele pode, de repente, galgar uma posição melhor saindo como candidato único do grupo contra o governador Jerônimo Rodrigues. Mas acredito que isso não vai ficar com ele. Esse capital político não é dele e ele não vai representar nenhum tipo de ameaça para o grupo. Mas um nome que está aí para a eventualidade de nem Bruno nem Neto quererem concorrer. Você bem lembrou, na época de Zé Ronaldo era um nome que estava disponível e que queria disputar. Então isso facilitou ali no momento que Neto empurrou ele como candidato, né? Hoje não estaria mais, né? Porque Não também cai estaria na mesma mais. linha de Bruno Reis, né? Isso Vai não vai. assumir a Inclusive, ele deu uma prefeitura. entrevista, está até aqui, para o Política Livre, dizendo que jamais abriria mão de concluir o mandato dele de prefeito, né? Política que essa possibilidade era muito real, que talvez seria a mais real, né? E seria mais próxima de acontecer nesta possível
reforma administrativa de Jerônimo Rodrigues nos próximos tempos, mas a gente deu hoje como exclusiva a informação que André Curvelo está deixando a SECOM para assumir a comunicação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília, Raul. Surpresa? É, de certa forma, né? Porque, na verdade, abrir mão de um quadro como André Curvelo não é fácil, né? André Curvelo foi responsável pela comunicação do ex-governador Rui Costa, na qual se saiu de maneira excelente, né? Os resultados estão aí, a imagem de Rui está consolidada como um grande gestor na Bahia, sobretudo devido a esse trabalho de comunicação que André Curvelo fez. Se essa informação se confirmar, a gente imagina que André vai assumir o cargo importante de comunicação na Confederação Nacional da Indústria, chamado pelo seu presidente Alban, que é um baiano. Agora, chama atenção, Flávio, os três nomes que estão colocados aí para a possibilidade de André sair e assumirem essa posição no governo. Um deles é o do presidente do PT, Éden Vander Valadares, que Valadares, nós já tínhamos citado aqui. O outro é do André Ferraro, que é hoje chefe chefe de de gabinete. gabinete do secretário Eduardo Sodré, da Secretaria de Meio Ambiente, e que é um quadro que está se destacando no governo, na verdade, é um quadro novo, né, que está sendo experimentado pelo governador Jerônimo e tem dado resultados muito importantes para o governo. Haja vista, inclusive, esse resultado agora, a Bahia está ser líder em política que contém o desmatamento, né, ele está se destacando nesse papel. Tem o André Ferrara é seu chefe de gabinete, provavelmente ele está indicando, e essa indicação vem do campo de Wagner. A outra indicação, o Éden também viria do campo de Wagner, mas eu acho que seria a pior opção nesse sentido, porque é um cara que não tem, na verdade, vínculo nem experiência na área de comunicação, Sim, seria mais uma opção ideológica, e de opção ideológica a gente sabe qual foi o resultado quando Jacques Wagner convidou para assessorá-lo na Secretaria de Comunicação o hoje deputado Robson Almeida, que era um petista, engenheiro eletricista, que não tinha nenhum tipo de intimidade com a área de comunicação. Acho que o Wagner deve se ressentir hoje do erro que foi, na verdade, ter escolhido o Robson Almeida para ser seu secretário de comunicação, porque, diferentemente de Rui, não conseguiu estabelecer uma imagem no Estado. Você não consegue associar a Wagner a nenhum tipo de resultado no governo da Bahia. Agora, o outro quadro é Diogo Medrado, que também acho que, e aí nesse caso estaria sendo endossado, né, se a matéria do Política Livre exclusiva estiver correta, estaria sendo endossado pelo ministro Rui Costa, a quem ele é muito ligado, e é uma figura também que eu acho que não teria nenhum tipo de problema em se desincumbir dessa atividade da melhor maneira possível, porque é da área de comunicação, é proprietário de veículo, tem trânsito absoluto com todos os meios de comunicação da Bahia, acho que poderia de fato fazer um excelente trabalho. Então você tem esses dois nomes aí, o de André Ferraro, eu apostaria nessas duas possibilidades, ou André Ferraro ou Diogo Medrado. E que são nomes bons, acho que são nomes bons realmente. Acho que o Eduardo Sodré teve o saque aí de propor esse nome do André Ferraro, é um cara de comunicação, então acho que há uma possibilidade, talvez, dessa escolha caminhar nessas duas vias aí, uma delas prevalecer, ou com Rui ou com Wagner. Se for Rui que indicar, ou seja, se o Diogo Medrado assumir essa posição, provavelmente Wagner vai querer uma compensação numa outra secretaria. Se for Wagner que indicar, o inverso ocorre, né? eu acho que Jerônimo pode optar, né, Raul, pelo mais fácil, né? Tá ali com o Ferraro ali na chefia de gabinete da SEMA, trazer ele para comunicação do que criar, porque assim eu vejo que caso ele indique Éden, vamos supor, Éden Valadares é indicado de Rui de Jerônimo para comunicação. Ele vai ter que fazer alguma manobra para compensar. Sim. Aí você vem para Diogo Medrado. Jerônimo também vai ter que fazer alguma manobra para compensar, né? E eu acho que o nome mais fácil para não ter muito trabalho com relação a outras mudanças dentro da gestão de Jerônimo seria do Ferraro, mas assim, vamos aguardar aí nos próximos capítulos. O Jerônimo falou que ainda este mês faria uma modificação em uma pasta, talvez seja essa, né, Raul, da comunicação. Parece que essa aparece como, na verdade, a primeira pasta na qual a Sim. mudança ocorreria. Eu concordo com você. Os dois são dois nomes de comunicação, diferentemente de Ed. A gente Acho que não, né? cá entre nós, não existe, né, Jerônimo?
Vamos ser bem Não, sinceros. diferentemente de Éden, porque Éden, na verdade, é um cara até que, inclusive, tem dificuldade de se comunicar com Sim, jornalistas. muito, muito Então, demais. imagine se ele vai, se ele conseguir mudar para assumir essa posição, tudo bem, mas acho que seria. Eu não. Se fosse conselheiro do governador Jerônimo Rodrigues, tivesse essa condição, eu recomendaria ele a ficar entre Diogo e André Ferraro. Eu acho que são as duas melhores opções, pelo menos que estão sendo apresentadas agora, né? A gente vê também que há pouco tempo, né, Raul, a gente viu muitas críticas referentes ao governo Jerônimo Rodrigues, com relação também à segurança pública. Muitas pessoas cobravam dele a manifestação, cobravam ele uma posição um pouco mais firme com relação à comunicação, posicionamento. E talvez trazer Éden para esse jogo agora poderia colocar aí mais um pingo nesse copo d'água de críticas referentes à comunicação do governador. Quando eu falo comunicação, não é da Secretaria de Comunicação como um todo, mas do. Inclusive, acho que isso é deliberado, está desconsiderando o papel de Neto nesse processo, porque a preferência é de Neto, a menos que Neto diga a Bruno, e a gente sabe que os dois combinam de maneira constante essa questão do jogo, não há divergências entre eles, como há, por exemplo, entre Wagner, o senador Jacques Wagner e o ministro Rui Costa. Então, essa solução entre eles, eu acho que entre Bruno e Neto, ela vai surgir de uma maneira tranquila. Agora, eles precisam ter um nome. Talvez o Roma, que está aí disponível, né, e é um nome identificado com o bolsonarismo, foi candidato a governador de Bolsonaro na Bahia em 2022. 2022, pode assumir essa posição. É possível que eles deleguem a Roma esse papel, certos de que Roma, inclusive, não vai crescer nada além do que já tem, não vai acumular capital político nenhum para os ameaçar mais adiante, entendeu? Eu acho, Raul, que a possibilidade de Roma vir, caso o Bolsonaro consiga reverter a sua punição eleitoral no STF, enfim, é muito grande. Porque eu não vejo, particularmente, eu não vejo a Semineto vindo governador caso Bolsonaro seja o candidato a presidente em uma disputa com Lula. Sim. Né? Aí é a opinião minha pessoal, eu acho que ele entende, depois de 2022, que precisa ter também um braço federal. A gente vai até perguntar a ele aqui se foi uma estratégia que ele repetiria, né, a de 2022 em 2026. Mas além disso, Raul, eu acho que vamos supor que Bolsonaro seja o candidato e Neto aceite também o desafio de sair naquela política, né, de eu governo com quem estiver no poder. Talvez, se acontecer uma derrota de Neto em 2026, o nome dele tenha certo impacto nesse sentido, e eu acho que isso que ele teme também um pouco, né? Perdeu em 2022, se perder em 2026, talvez o nome dele fique um pouco, não sei, desgastado nesse sentido para poder continuar nesse pleito buscando o governo do estado. Então, eu acho que ele pode até repetir o que fez em 2018, né? Quando abriu mão de ser candidato, Sim. apostou em José Ronaldo. Neste caso, eu também acho muito pouco provável que seja Bruno Reis o candidato ao governo do estado. Eu, sendo Bruno Reis, estando na pele dele, não seria candidato, porque abriria a mão da prefeitura há 2 anos. E também é um cenário muito arriscado, né? E sabendo que a gente possivelmente vai ter uma disputa PT e oposição, governo Lula lá na federação, no Palácio também, vindo para uma reeleição possivelmente. Então seria muito complicado para Bruno abrir mão da prefeitura. E aí eu acho que Roma é um nome que não tem mandato hoje, está livre, não perderia muita coisa caso fosse para esse pleito. É identificado com o bolsonarismo, é identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Roma tem um problema, Flávio, que é o seguinte, é a forma como ele deixou o grupo de ACM Neto, né? Sim, Ele saiu como um traidor, né? Então é difícil, digamos que, reatar essas contas aí, porque ele ficou numa situação bastante. Ele realmente se projetou, se tornou ministro, travou essa aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, no campo político baiano, sim. em que ele atuava, a situação dele ficou delicada. A gente pode até imaginar que Bruno Reis, por exemplo, não tem nenhum problema em relação a ele, porque a traição não foi contra Bruno. Mas no caso de Neto, é muito sério, porque Roma, todo mundo sabe que chegou aqui na Bahia, enfim, Ele é pernambucano, né, Raul? exatamente, é de Pernambuco,
foi assessor de Neto na Câmara dos Deputados, depois foi trazido por Neto para a prefeitura, para um cargo importante na prefeitura, e ele fez a trajetória política dele a partir daí. Então ele deve absolutamente tudo a Neto. A maneira como ele deixou o grupo de Neto, né, o rompimento que ele teve com o Neto, pela forma como ele assumiu o Ministério da Cidadania, Neto não queria, sobretudo naquele momento, Neto não queria nenhum tipo de vinculação entre a sua imagem e a de Bolsonaro. E foi o que Roma fez. Porque muita gente, inclusive, no início duvidava que Roma tivesse rompido com a Semineto. As pessoas achavam que aquilo era um jogo combinado, que os dois tinham combinado Sim. aquele jogo para que ele pudesse assumir o ministério e isso não afetar Neto. Mas na prática, especialmente naquele momento, foi muito ruim. Neto não queria esse tipo de relação, já pretendia ser candidato a governador, não queria essa associação ao nome de Bolsonaro, o que eu acho que foi uma decisão acertada, inclusive que não teria levado ele a lugar nenhum e hoje ele estaria com um desgaste e uma imagem muito prejudicada dada a ligação com Bolsonaro. Agora, o Roma deve tudo a ele, pô. E a maneira como o Roma saiu realmente, chutando o pé da porta, né, de uma forma que todo mundo sabe como aconteceu, torna, digamos que a relação entre eles muito difícil. O que eu imagino é que se Roma tiver que ser candidato, ele vai ser candidato numa articulação promovida por Bruno Reis, que acho que não tem essa, não ficou, não ficou com essa mágoa, digamos assim. Eu não sei se Neto tem mágoa, mas trauma de um rompimento dessa forma. Os dois eram muito próximos. Eu acho que você não esquece, você deve se lembrar do debate, inclusive, um dos debates que ocorreram durante a campanha ao governo, em 2022, no qual o Roma chegou a dizer que carregava água no cesto para Neto e que ele nunca reconheceu isso, enfim. Então a relação entre os dois não é uma relação que eu imagino positiva. Alguém teria que promover essa candidatura de Roma dentro do grupo e dizer que ele seria o nome. Acho que do ponto de vista político, eleitoral, ele não vai representar nenhum tipo de ameaça, nem para Bruno, nem para Neto, porque o teto dele está dado, mesmo que Bolsonaro consiga reverter inelegibilidade, no que eu não acredito, e venha com força, ele não vai conseguir projetar Roma para além do que Roma mostrou ser capaz de construir aqui na Bahia quando concorreu ao governo do estado, ainda que ele saia como candidato do grupo, porque naquele momento o candidato forte era a ACM Neto. Você pode até imaginar que ele pode, de repente, galgar uma posição melhor saindo como candidato único do grupo contra o governador Jerônimo Rodrigues. Mas acredito que isso não vai ficar com ele. Esse capital político não é dele e ele não vai representar nenhum tipo de ameaça para o grupo. Mas um nome que está aí para a eventualidade de nem Bruno nem Neto quererem concorrer. Você bem lembrou, na época de Zé Ronaldo era um nome que estava disponível e que queria disputar. Sim. Então isso facilitou ali no momento que Neto empurrou ele como candidato, né? Hoje não estaria mais, né? Porque Não também cai estaria na mais. mesma linha de Bruno Reis, né? Isso Vai não vai. assumir a Inclusive, ele deu uma prefeitura. entrevista, está até aqui, para o Política Livre, dizendo que jamais abriria mão de concluir o mandato dele de prefeito, né? Sim, sim. Quem quiser também conferir essa entrevista tá lá nos destaques, aí nesse box aí, entrevistas, logo a primeira aí, com o José Ronaldo, prefeito eleito de Feira de Santana. Agora, Raul, só para a gente terminar esse assunto referente a Bruno, Neto e Roma, o próprio Roma falou na entrevista com o Mário Kertz que enxerga como próxima, né, essa aproximação, sem ser redundante, com o Neto, né, disse que vai chegar o momento de conversar, assumiu que essa conversa pode acontecer diferente do que ocorreu em 22, que ele descartava completamente qualquer tipo de aproximação, Sim, sim. né? Disse que esteve em alguns palanques com o Neto, cumprimentou politicamente o ex-prefeito, mas também deixou em aberto essa possibilidade de conversar com o Neto mirando 2026. Eu não. Não, essa conversa pode haver, Flávio. O que a gente está falando, na verdade, é que ela é uma conversa. Ela vai ter que ser construída, ela não vai ser uma conversa natural. Eles não são figuras que conversam hoje Sim, naturalmente, como o Neto conversa com o Bruno, conversa com outros quadros do grupo dele, enfim. Definitivamente, Roma hoje compõe hoje, ou está situado num campo político na Bahia que não é nem o de Neto e Bruno, sim. nem é do governador Jerônimo Rodrigues, entendeu? Agora o que eu acho que vai vir muito certo, Raul,
só mais ou menos para concluir esse assunto, eu acho que dificilmente PL e União Brasil vão caminhar separados nesse pleito de 2026, viu? Eu tô achando que isso já é mais certo do que quem será o candidato. Se isso ocorrer, é mais um incentivo para que João Roma seja candidato, né? Pois é, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história que promete ainda render muitas páginas aí pra gente estar aqui desmembrando. Agora, Raul, o que também já é certo, sabe? É a saída de André Curvelo da Secretaria de Comunicação do governo Jerônimo Rodrigues. A gente já tinha dito aqui no nosso Café com Política que essa possibilidade era muito real, que talvez seria a mais real, né? E seria mais próxima de acontecer nesta possível reforma administrativa de Jerônimo Rodrigues nos próximos tempos, mas a gente deu hoje como exclusiva a informação que André Curvelo está deixando a SECOM para assumir a comunicação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília, Raul. Surpresa? É, de certa forma, né? Porque, na verdade, abrir mão de um quadro como André Curvelo não é fácil, né? André Curvelo foi responsável pela comunicação do ex-governador Rui Costa, na qual se saiu de maneira excelente, né? Os resultados estão aí, a imagem de Rui está consolidada como um grande gestor na Bahia, sobretudo devido a esse trabalho de comunicação que André Curvelo fez. Se essa informação se confirmar, a gente imagina que André vai assumir o cargo importante de comunicação na Confederação Nacional da Indústria, chamado pelo seu presidente Alban, que é um baiano. Agora, chama atenção, Flávio, os três nomes que estão colocados aí para a possibilidade de André sair e assumirem essa posição no governo. Um deles é o do presidente do PT, Éden Valeu, Valadares, que Valadares, nós já tínhamos citado aqui. O outro é do André Ferraro, que é hoje chefe chefe de de gabinete. gabinete do secretário Eduardo Sodré, da Secretaria de Meio Ambiente, e que é um quadro que está se destacando no governo, na verdade, é um quadro novo, né, que está sendo experimentado pelo governador Jerônimo e tem dado resultados muito importantes para o governo. Haja vista, inclusive, esse resultado agora, a Bahia está ser líder em política que contém o desmatamento, né, ele está se destacando nesse papel. Tem o André Ferrara é seu chefe de gabinete, provavelmente ele está indicando, e essa indicação vem do campo de Wagner. A outra indicação, o Éden também viria do campo de Wagner, mas eu acho que seria a pior opção nesse sentido, porque é um cara que não tem, na verdade, vínculo nem experiência na área de comunicação, Sim, seria mais uma opção ideológica, e de opção ideológica a gente sabe qual foi o resultado quando Jacques Wagner convidou para assessorá-lo na Secretaria de Comunicação o hoje deputado Robson Almeida, que era um petista, engenheiro eletricista, que não tinha nenhum tipo de intimidade com a área de comunicação. Acho que o Wagner deve se ressentir hoje do erro que foi, na verdade, ter escolhido o Robson Almeida para ser seu secretário de comunicação, porque, diferentemente de Rui, não conseguiu estabelecer uma imagem no Estado. Você não consegue associar a Wagner a nenhum tipo de resultado no governo da Bahia. Agora, o outro quadro é Diogo Medrado, que também acho que, e aí nesse caso estaria sendo endossado, né, se a matéria do Política Livre exclusiva estiver correta, estaria sendo endossado pelo ministro Rui Costa, a quem ele é muito ligado, e é uma figura também que eu acho que não teria nenhum tipo de problema em se desincumbir dessa atividade da melhor maneira possível, porque é da área de comunicação, é proprietário de veículo, tem trânsito absoluto com todos os meios de comunicação da Bahia, acho que poderia de fato fazer um excelente trabalho. Então você tem esses dois nomes aí, o de André Ferraro, eu apostaria nessas duas possibilidades, ou André Ferraro ou Diogo Medrado. E que são nomes bons, acho que são nomes bons realmente. Acho que o Eduardo Sodré teve o saque aí de propor esse nome do André Ferraro, é um cara de comunicação, então acho que há uma possibilidade, talvez, dessa escolha caminhar nessas duas vias aí, uma delas prevalecer, ou com Rui ou com Wagner. Se for Rui que indicar, ou seja, se o Diogo Medrado assumir essa posição, provavelmente Wagner vai querer uma compensação numa outra secretaria. Se for Wagner que indicar, o inverso ocorre, né? eu acho que Jerônimo pode optar, né, Raul, pelo mais fácil, né? Tá ali com o Ferrari ali na chefia de gabinete da SEMA, trazer ele para comunicação do que criar, porque assim eu vejo que caso ele indique Éden, vamos supor, Éden Valadares é indicado de Rui
de Jerônimo para a comunicação. Ele vai ter que fazer alguma manobra para compensar. Sim. Aí você vem para Diogo Medrado. Jerônimo também vai ter que fazer alguma manobra para compensar. Né? E eu acho que o nome mais fácil para não ter muito trabalho com relação a outras mudanças dentro da gestão de Jerônimo seria do Ferraro, mas assim, vamos aguardar aí nos próximos capítulos. O Jerônimo falou que ainda este mês faria uma modificação em uma pasta, talvez seja essa, né, Raul, da comunicação. Parece que essa aparece como, na verdade, a primeira pasta na qual a Sim. mudança ocorreria. Eu concordo com você. Os dois são dois nomes de comunicação, diferentemente de Éden. Acho que Né? não, acho que não existe, né, Jerônimo? Vamos ser bem Não, sinceros. diferentemente de Éden, porque Éden, na verdade, é um cara até que, inclusive, tem dificuldade de se comunicar com Sim, jornalistas. muito Então, demais. imagine se se ele conseguir mudar para assumir essa posição, tudo bem, mas acho que seria. Eu não. Se fosse conselheiro do governador Jerônimo Rodrigues, tivesse essa condição, eu recomendaria ele a ficar entre Diogo e André Ferraro. Acho que são as duas melhores opções, pelo menos que estão sendo apresentadas agora, né? A gente vê também que há pouco tempo, né, Raul, a gente viu muitas críticas referentes ao governo Jerônimo Rodrigues, com relação também à segurança pública. Muitas pessoas cobravam dele a manifestação, cobravam ele uma posição um pouco mais firme com relação à comunicação, posicionamento, e talvez trazer Éden para esse jogo agora poderia colocar aí mais um pingo nesse copo d'água de críticas referentes à comunicação do governador. Quando eu falo comunicação, não é da Secretaria de Comunicação como um todo, mas do próprio governador, né? Para deixar claro. O André Curvelo é um excelente gestor, uma pessoa assim que particularmente sempre atendeu muito bem a imprensa, mas a gente sabe que o governador Jerônimo tem dificuldade de comunicação, em dar alguns testemunhos, em falar sobre assuntos sensíveis na imprensa e talvez trazer Éden para essa linha de comunicação colaboraria ainda vez mais para essas críticas referentes a Jerônimo. Agora, Raul, também como exclusiva no Política Livre, a gente viu que Paulo Câmara e Adolfo Loyola atuaram para impedir votação da PEC que está sendo chamada de Pablo Roberto. Por que PEC Pablo Roberto, gente? Porque essa PEC daria autoridade para um deputado estadual assumir alguma pasta no interior do estado, municipal no interior do estado. Né? O regimento ele libera para capital, para Salvador, mas não para cidades do interior da Bahia. E aí, nesse caso, a PEC está se chamando Pablo Roberto porque Pablo se elegeu vice-prefeito de Feira de Santana, mas colocou em dúvida aí se abriria a mão do seu mandato como deputado para estar lá na Princesinha do Sertão como vice-prefeito. E Paulo Câmara, que é o seu primeiro suplente nessa corrida aí no PSDB, teria trabalhado contra a aprovação dessa PEC que daria liberdade aí para Pablo Roberto permanecer no posto de deputado, mas também de vice-prefeito de Feira de Santana, Raul. Que briga boa, viu, de assistir, viu, Raul? Na verdade, ele poderia assumir cargo de Sim, secretário sem em feira renunciar, sem renunciar ao mandato de deputado. Isso colocaria, na verdade, o Paulo Câmara numa condição de instabilidade, digamos assim. E aí ele atuou, curioso, né? Atuou, segundo Política Livre, mais uma vez, atuou junto Segundo Política Livre, segundo gente, não é? segundo Política Livre, atuou junto aí com o Adolfo Loyola, que é o chefe de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues, para abortar essa PEC, né? De fato, é uma proposta de emenda constitucional, né, Flávio? Não é um simples projeto de lei, não é um simples Sim. decreto legislativo, é uma proposta que altera a Constituição do Estado e, de fato, para que isso aconteça, depende de um certo entendimento e até de um consenso entre os deputados para que isso ocorra. Mas se o Paulo Câmara, que é um deputado que é um suplente do PSDB conseguiu fazer isso com o governo, né? Inclusive se alega que porque ele é considerado um cara mais moderado, ele faria uma oposição mais moderada, diferentemente do perfil do Pablo, né, que parece mais, enfim, Incisivo, mais né, na crítica. incisivo, mais assertivo aí nas posições contra o governo. Vamos ver aí quem é que sai levando essa, mas eu tô achando que a PEC subiu no telhado, sinceramente. E aqui em off, viu, gente? Em off, viu, Raul e Denis? Um deputado me contou que quando essa PEC surgiu,
o autor dela, né, que é o deputado Manuel Rocha, o gabinete dele saiu ligando para todo mundo, assina logo aí, porque tem que correr com isso aí e tal. Mas vamos ver aí os próximos capítulos dessa PEC que está sendo chamada, acho que carinhosamente, né? Não acho que não há nenhuma maldade nisso, não. Fala de Pablo Roberto, que pode definir aí também o futuro de Paulo Câmara na Assembleia Legislativa, ou em parte, né? Porque se Pablo Roberto for licenciado, ele não perde o mandato, né, Raul? Ele sai da Assembleia Legislativa, se licencia, Paulo assume o mandato, Mas ele pode voltar a mas qualquer ele pode momento. voltar, e assim, O que ele quer, o que Paulo Câmara quer, na verdade, é ter a garantia de que vai ter seu mandato até o isso, final, né? e mais do que isso, ter também o gabinete, né, os cargos do Sim, sim, gabinete. A gente sim. sabe que quando Não o precisar deputado, negociar. isso, ele dividir ou ter uma pequena parte, a gente sabe que isso acontece muito. E Paulo Câmara tem interesse também em continuar aí, né, o mandato para em 2026, quem sabe disputar em uma reeleição um pouco mais tranquilo e com, vamos dizer assim, munição, né, para poder fazer o seu mandato acontecer. Pois bem, Raul, a OAB, aí a eleição está chegando, tem aí duas postulantes, né, a Daniela e a Ana Patrícia, mas a chapa adversária de Daniela, a Ana Patrícia, questionou as regras eleitorais baixadas pela atual direção da OAB. Mais uma briga aí envolvendo as duas que promete realmente virou Bavi, né? Como a gente costuma falar aqui no Café com Política, né, Raul? Essa briga aí pela OAB da Bahia entre Daniela Borges e Ana Patrícia. A briga tá. Eu acho assim que essas denúncias que esses dois advogados fizeram hoje contra a comissão eleitoral, na verdade, a matéria dá que é contra a comissão eleitoral, mas essas regras, claro, parece que não foram apenas baixadas pela comissão eleitoral. A comissão eleitoral pode estar, na verdade, assim, endossando essas regras. As regras foram baixadas também pela direção da OAB. Agora, está muito evidente que a OAB está fazendo um esforço grande em sendo verdadeiras essas declarações desses advogados, e é importante que a gente diga que elas não foram rebatidas, em sendo verdadeiras essas denúncias que os advogados estão fazendo, dizendo que a OAB, a direção da OAB está fazendo, está baixando regras que dificultam, na verdade, a disputa eleitoral em favor da atual presidente Daniela Borges. O que a OAB está fazendo, o que o comando da OAB está fazendo, o grupo que controla a OAB está fazendo, é, na verdade, dificultar ao máximo a sobrevida da oposição nesse processo. E isso, me desculpe, é uma atitude típica autoritária de um grupo que está com medo de perder o poder na OAB, né? Se não há risco, como eles dizem, para a reeleição de Daniela Borges como presidente da OAB, não faz sentido nenhum se criarem tantos obstáculos, como a gente está vendo, que estão sendo criados, pelo menos segundo denúncias que não têm sido rebatidas pelo comando da OAB, nem o grupo que toma conta da OAB há 12 anos. Se esses obstáculos estão sendo criados dessa forma, já existe uma denúncia, por exemplo, de que a OAB vai fazer eleição num período que é um período de um período de feriado que dificulta a vinda das pessoas para votar, e que também o sistema de votação é um sistema que não pode ser eletrônico, tem que ser presencial. Enfim, se esses obstáculos todos estão sendo criados para dificultar a vida da candidata da oposição, é porque, na verdade, o grupo que comanda a OAB há 12 anos, e não é pouco tempo, isso dá a esse grupo e à OAB a característica de um partido político realmente, um grupo que não quer abrir mão do poder na OAB. Então, se tudo isso é verdade, eles não têm certeza de que vão ganhar. Pelo contrário, eles estão com temor de que vão perder a eleição para Ana Patrícia. Já divulgaram pesquisa, estão criando, na verdade, regras eleitorais draconianas contra a candidata Ana Patrícia, e isso demonstra, me desculpe, o medo de perder. Quem está confiante na vitória, quem acha que tem serviço prestado há 12 anos para permanecer no comando da OAB, o que eu acho que, independentemente de serviço prestado, é um absurdo, é tempo demais para um grupo político, né? Porque é um grupo político. Se assumir o controle da OAB e não querer abrir mão para ninguém mais, não dar chance de oposição, enfim, construir uma alternativa, não respeitar a importância da alternância num processo democrático, se esse grupo quer continuar dessa forma,
eu acho que, de fato, há uma possibilidade grande de eles estarem enfraquecidos e não fortes, né? Não faz o menor sentido, e eu queria, inclusive, fazer um reparo e dizer que não tenho absolutamente nada, acho a presidente da OAB uma figura de altíssimo nível, assim como o candidato a vice na chapa dela, o Hermes Hilarião. Agora, não acredito que são eles que estão, na verdade, capitaneando isso. Acho que é o grupo mesmo que controla essa OAB, que não bota a sua cara, né? Eles são os representantes desse grupo, infelizmente. Agora, o quadro está gravíssimo. Se tudo isso é verdade, e eu sou levado a crer que é verdade porque ninguém rebate, o que está acontecendo na OAB é um negócio digno de nota, né? Mas vamos ver como é que a eleição transcorre e se a OAB consegue respirar com outro grupo, né? Que pode se viabilizar se houver alternância no comando da ordem, né? Pois é, Raul, são 18h02 de uma sexta-feira ensolarada, acho que cai já à noite agora aqui em Salvador, no dia 8 de novembro de 2024. E por hoje é só, viu, gente? Sextamos, viu, Raul? Sextamos, só. Sextamos. Segunda-feira, vale lembrar que estaremos aqui recebendo no nosso Política Pod o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que já confirmou presença às 6h30, não é isso, Raul? A gente vai ter o Café com Política A antes? gente Como é que começa o vai ser? café com política e depois ele vem e se incorpora aqui. A gente vai conversar aqui, trocar umas ideias, Pronto. falar um pouco sobre o resultado das eleições de 2024 e seus planos para 2026, né? Pronto, então te espero aqui na segunda-feira, 5 e pouquinho, antes com o nosso programa normal, Café com Política, e depois, logo depois, aqui recebendo o ACM Neto para nosso Política Pod, onde tem muito assunto para tratar, como o Raul falou aqui, uma análise sobre a eleição de 2024, uma projeção para 2026, como é que Neto tem aí trabalhado para buscar interromper esse período aí do PT no governo da Bahia, que já vai fazer 20 anos, né, Raul? Denis, até segunda-feira. Uma boa sexta-feira para vocês. Deus abençoe. Forte abraço. Não deixa de seguir o Política Livre nas redes sociais, no Instagram, Política Livre, o nosso canal também aqui no YouTube e acessar o politicalivre.com.br. Viu, gente? Forte abraço, Raul. Um Até abraço. segunda. Um abraço a todos, Flávio. Um abraço. Tchau, tchau, gente.